Olá, boa noite. Boa noite. Contrato sob suspeita no Rio de Janeiro. Empresas investigadas na Lava Jato foram escolhidas sem licitação para fornecer refeições para presídios. Dia de Natal especial para crianças e adolescentes com câncer. Os jovens que fazem tratamento no GRAAC receberam um almoço especial. A tradicional bênção de Natal no Vaticano. Papa pede os fins de conflitos e paz em Jerusalém e toda a Terra Santa. Levantamento aponta que conta de luz deverá subir pelo menos 9,4% em 2018. Este ano, na média, a energia elétrica teve alta de 14%. No Rio Grande do Norte, desembargadora considera a greve das polícias ilegal e determina a volta imediata ao trabalho. Desde o início da paralisação, foram registrados mais de 250 casos de furtos, roubos e arrombamentos. Ônibus invade entrada de estação de metrô em Moscou, na Rússia. 5 pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas. O motorista está preso. O Jornal da Gazeta está no ar. Para muita gente, este dia de Natal foi de descanso e confraternização com a família e amigos. Mas também teve gente que deixou as comemorações de lado para voltar ao trabalho em pleno feriado, tentando ganhar um dinheiro extra, mesmo com a cidade quase vazia. Para o Francisco, trabalhar no feriado não é novidade. Ele sempre aproveita quando a Paulista vira área de lazer, fechada para os carros, para vender bebidas. Não dispensa nem o Natal. Hoje está mais tranquilo, né? Tá fraco, porque muita gente viaja, entendeu? Então, assim, pode ser que... E também tem muita coisa fechada, o shopping está fechado, algumas lojas, McDonald's, essas coisas. E pode ser que daqui para mais tarde melhore um pouco. O emprego está difícil, né? Nós temos que arrumar alguma coisinha para trabalhando. O Danilo também veio, mas até o meio da tarde não tinha vendido nenhuma peça. Eu acho estranho para ser uma data comemorativa e a galera acho que está mais reunida nessas casas, com suas famílias, do que na rua, né? Eu acho que por isso que tá esse movimento, tá meia dúzia de gato pingado, como se diz, né? Já para o Michel, que entrega comida pronta e ganha por comissão, o Natal foi gordo. Já todo mundo pedindo. Ontem nós fizemos 25 entregas aí. E hoje, tá bom também? Hoje também. Hoje já fiz 16, só no período do almoço. Ainda tem a noite, ainda que não vai ter meia-noite também. Então tá bom pra você hoje? Tá bom, tá ótimo. O pessoal então não fez ceia em casa? Não. O que você tá entregando de comida? Comida, só comida. Neste restaurante, que abre todos os dias do ano, os funcionários se revezam nos feriados. Na cozinha, o Natal sobrou para o Vitor. Mas o que você acha de você trabalhar no feriado? É melhor do que sair pra gastar, né? Dá pra arrumar um extrazinho, por exemplo, na folga já tem uma extra pra poder gastar, né? Entendi. Mas tem aquele que não tem escolha. Teve de trabalhar porque foi escalado, porque garante o funcionamento de serviços essenciais. Precisa estar presente hoje no Natal para que outras pessoas possam aproveitar melhor o feriado. O Marcos começou às 8h30 da manhã hoje, ao volante. Olha, trabalhar no Natal não é muito legal não, porque Natal é bom passar com a família, né? Mas como a gente precisa, e também eu fui escalado, então vamos fazer o nosso serviço conforme o nosso agrado, né? Se você não viesse hoje, podia perder o emprego? Com certeza. Ia ser mais um desempregado na vida. Bom para Ioneide, que está de folga e precisa do ônibus para passear. É legal que eles trabalhem, porque senão eu não estaria passeando. Você precisa do ônibus do feriado? Preciso do ônibus do feriado. Então o que você acha desse pessoal trabalhando? Parabéns para eles. Que eles continuem sempre assim, com esse sorriso no rosto. Obrigada, minha linda. E durante a época de festas, famílias decidem acolher em suas casas crianças à espera de adoção. A Casa de Nazaré, aqui em Jundiaí, foi fundada em 2002. É uma instituição filantrópica que atende atualmente cerca de 40 crianças e adolescentes que estavam em situação de vulnerabilidade e que, por algum motivo, tiveram que ser separadas de suas famílias. Muitas aguardam a adoção. Mas quem vê assim, os portões da instituição fechados, nem imagina que elas passaram o Natal
bem diferente. É o caso deste jovem que vive no abrigo há 7 anos e foi recebido no projeto Amigos Acolhedores. A ação permite que cada família cadastrada abrigue uma criança órfã ou que foi retirada dos pais por maus tratos. O se doar, né, e dar aquilo que a gente tem, mesmo que seja um pouco, a experiência, mas é o tudo. Mesmo que seja um pouco, mas nós damos o tudo para ele. Tudo que nós temos, nós repartimos com ele. Para o resto da vida vai ser da nossa família, independente de estar com a gente aqui ou estar na outra família, ele já é da nossa família. O casal tem 4 filhos e a casa ficou ainda mais movimentada com a chegada do menino. Eles só querem uma família. Eles querem aquilo que os meus têm todos os dias. É isso. E às vezes eu também me preocupei, cheguei a me preocupar de, nossa, mas eu queria dar o melhor, mas eu queria dar mais. Mas não. Aí Deus me colocou nesse momento para eu dar aquilo que eu tenho, aquilo que meus filhos têm. Flávia era a mais empolgada com a chegada do novo amigo. Eu achei que a nossa rotina ia mudar muito. Eu achei que fosse como se a gente tivesse uma pessoa diferente em casa, né? Mas não foi. Foi muito natural, a gente acolheu ele muito bem, tanto nós aqui de casa, minha irmã, meu cunhado, meu sobrinho, a minha avó, a família inteira acolheu ele assim, e foi muito legal. Milhares de crianças e adolescentes que vivem em abrigos têm família. E o primeiro esforço das autoridades é fazer com que elas voltem ao lar de origem. Mas nem sempre é possível. E muitas vezes essas crianças são encaminhadas para a adoção. A lista de adoção do Conselho Nacional de Justiça tem cerca de 8.400 crianças cadastradas no país, sendo 1.750 no estado de São Paulo. Jonathan está com 12 anos e sonha um dia ser recebido definitivamente por uma família. Uma família, assim, pra mim, não importa a idade. Só eu vou ficar esperando, né? O que vir, agradeço. No dia 2 de janeiro, o jovem vai ter que voltar para o abrigo. Pouco tempo de convivência foi suficiente para mudar a vida de todos eles. Mesmo nós, com algumas dificuldades financeiras, né, podemos dar a ele o amor de uma família, que é o mais importante. Eu amo ele como se ele fosse meu irmão já, e eu espero muito que ele sempre esteja com a gente, sempre. Crianças e adolescentes com câncer que tiveram de passar o Natal fazendo quimioterapia no Hospital do GRAAC, que é referência no tratamento de câncer infanto-juvenil, receberam um almoço especial. O sorriso tímido do Vitor não transparece a força que aos 9 anos ele está tendo ao enfrentar um câncer. Um tumor na cabeça e com metástases na coluna. No momento em que você descobre, tipo assim, seu mundo acaba, você desaba, né? Só de estar com ele, entendeu? E a gente está vendo o resultado, isso para mim já é tudo. Orgulhosa desse guerreirinho, parte da família percorreu mais de 900 quilômetros de Goiânia, em Goiás, para passar com o Vitor o Natal no Hospital do GRAAC, na zona sul de São Paulo. Para ele, não estar em casa justamente hoje parece que não fez lá tanta falta, viu? Mas minha prima e meu tio, minha tia veio, aí não mudou nada, não fez diferença. Assim como o Vitor, dezenas de crianças em tratamento de químio ou radioterapia precisaram passar o dia de Natal no hospital. Mas isso não foi motivo para estar longe da família. Os mimos em cima da Duda, de 2 anos, já denunciam. Para a Joyce, a notícia de que a filha tem 70% de chances de cura é o maior presente. É um milagre, né? Porque ela ficou internada 16 dias na UTI. Alívio também para o coração da Fabiane, a tia coruja. Ela está respondendo bem à quimioterapia. Isso foi uma notícia boa, graças a Deus. Uma confraternização repleta de alegria e mensagens de apoio. Em cada bandeirinha, desejos de Feliz Natal, próspero Ano Novo e muita, muita saúde. Para essa festa dar certo, foi preciso muita responsabilidade, porque todo o cardápio dos quitutes precisou ser analisado e liberado pelos nutricionistas para nenhum paciente sair da dieta. Variedade para dar água na boca. Essa senhora de 73 anos mostra que tem ânimo de jovem. Ela é responsável pela organização do almoço de Natal do GRAAC há 23 anos. Detalhe,
Dona Odete é voluntária. Estou amenizando o momento dela, da família, da mãe. Vejo a alegria das crianças, que a gente vê aqui é gratificante. E é o meu presente de Natal. E claro que não poderia faltar o bom velhinho. Os presentes distribuídos foram doados por médicos também voluntários. Ver caramba dessas crianças sorrindo assim é sensação boa demais. Dá vontade de ser Natal todo dia? Certeza. Se depender da Dona Odete, a alegria no Natal dos pequenos da quimioterapia está garantida por muito tempo. Se Deus quiser, espero que por alguns anos, ou muitos anos. No Vaticano, o Papa Francisco aproveitou a tradicional bênção de Natal e pediu paz em Jerusalém e toda a Terra Santa. A mensagem foi dada durante a tradicional missa de Natal na Praça São Pedro. Fiéis acompanharam o discurso do Papa, que rezou pela paz e solução do conflito religioso em Israel e pediu para que um diálogo que permita a criação de 2 estados pacíficos seja retomado entre as partes envolvidas. Esta foi a segunda vez que o pontífice falou publicamente sobre Jerusalém, desde que a cidade sagrada foi reconhecida como a capital do país pelos Estados Unidos. Na Basílica da Natividade, em Belém, uma missa foi conduzida pelo arcebispo Pier Battista Pizzaballa, o mais alto funcionário católico romano no Oriente Médio, na presença do presidente Mahmoud Abbas. A data também foi celebrada por escoteiros nas ruas da cidade, que fica na Palestina. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista Matias Grenzer, professor de Teologia da PUC de São Paulo, sobre a relação entre a política e a religião. Empresas investigadas na Operação Lava Jato foram contratadas sem licitação para fornecer refeições para presídios no Rio de Janeiro. Segundo a decisão publicada no Diário Oficial, 10 das 13 empresas contratadas para prestar o serviço são investigadas no Rio ou em outros estados por envolvimento com irregularidades no fornecimento de alimentação. A contratação, que soma mais de 192 milhões de reais, dispensou licitação para as contempladas. O documento foi assinado pelo secretário estadual de Administração Penitenciária, Erir Ribeiro da Costa Filho. Uma das empresas beneficiadas é a Cor e Sabor, citada na delação do ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado, Jonas Lopes de Carvalho, suspeita de integrar um grupo que praticaria fraudes nas licitações do sistema penitenciário do Rio. O Ministério Público informou que irá investigar por quais motivos as empresas foram beneficiadas sem que houvesse concorrência. A SEAP explicou que só vai se pronunciar quando for notificada. As empresas investigadas ainda não se manifestaram. As eleições do ano que vem devem ser as mais informatizadas de todos os tempos. Com menos dinheiro de doações e eleitores cada vez mais ligados às redes sociais, os candidatos se preparam para a batalha virtual. Nesse cenário, empresas que trabalham com inteligência artificial ganham destaque. No entanto, a atuação dos robôs na disseminação de notícias falsas também já preocupa especialistas. Vamos rever agora uma das melhores reportagens exibidas neste ano pelo Jornal da Gazeta. Há 4 anos, a Stiling desenvolve uma tecnologia de inteligência artificial para análises do comportamento das pessoas nas redes sociais. O programa consegue segmentar públicos e indicar tendências. Sem dúvida alguma, o cenário de eleições de 2018 tem as redes sociais como um elemento importantíssimo para os profissionais que vão gerir, né, as campanhas. Graças à reforma política, será possível pela primeira vez que partidos, coligações ou candidatos impulsionem publicações nas redes sociais. E isso significa que a propaganda será direcionada a públicos específicos. Para conhecê-los com profundidade, o marqueteiro André Torreta associou a empresa Ponte Estratégia à Cambridge Analytica, multinacional britânica que ficou conhecida após comandar a campanha digital de Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos. Eles conseguiram fazer uma segmentação olhando o psicográfico das pessoas, o perfil psicográfico. Na verdade, a fama é pela vitória, sim, mas por esta metodologia aplicada.
As duas empresas dizem que já trabalham para pré-candidatos, mas não revelam quem são e qual cargo almejam. No radar de todo mundo que trabalha e discute as eleições do ano que vem estão os bots, que vem da palavra em inglês robots. São os famosos e temidos robôs virtuais. Softwares que, entre outras aplicações, se fazem passar por seres humanos e controlam um grande número de contas nas redes sociais. E eles estão entre nós. Uma pesquisa feita por uma empresa especializada em segurança digital aponta que no Brasil há um bot para cada 24 pessoas conectadas na internet. Quase 40% da população total de bots da América Latina estão no nosso país. O usuário tem que ficar mais atento ao conteúdo que ele lê, de onde que veio, né? Se isso vem de alguma fonte legítima e ele mesmo tentar filtrar o que ele está lendo. O assunto não é novo. O Facebook admitiu que anúncios com notícias falsas foram publicados na rede durante as eleições dos Estados Unidos e teriam colaborado com a vitória de Donald Trump. Algumas dessas postagens foram controladas por robôs na Rússia. Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas analisou postagens do Twitter nas eleições brasileiras em 2014 e constatou a presença de robôs em 11% delas. No seu perfil, o criador do Facebook, Mark Zuckerberg, anunciou medidas que vão criar um novo padrão de transparência em anúncios políticos online. No Brasil, não há legislação específica sobre a atuação dos robôs, que podem ser usados para provocar e influenciar a opinião pública em debates sobre determinados assuntos ou para espalhar boatos e notícias falsas. Eu vejo que é um perigo. Se você, há poucos dias da campanha, consegue uma peça que publicitariamente tem um impacto muito grande, ela pode definir a eleição, sendo um fake news. E o Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério da Defesa criaram um grupo de trabalho para analisar o combate a crimes cibernéticos, no qual o Exército poderá atuar no monitoramento das fake news, boatos disseminados em redes sociais com potencial de influenciar as eleições. A semana começou com temperaturas entre 19 e 27 graus. Hoje, dia de Natal, choveu forte em vários bairros da capital. E tudo indica que o tempo vai continuar instável ao longo de toda esta última semana do ano. Vamos ver com Mariana Armentano os detalhes da previsão do tempo. A previsão ainda é de sol e chuvas na maior parte do Brasil. Mas como são aquelas chuvas associadas ao calor, as pancadas acontecem de forma pontual e passageira. Só nessas áreas mais escuras, que incluem parte da região norte e os estados do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul, é que as chuvas devem ser mais frequentes. Já em quase todo o Rio Grande do Sul e o interior nordestino, tempo firme e ensolarado nessa terça-feira. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Em Curitiba, dia chuvoso e máxima só de 20 graus amanhã. Já no Rio de Janeiro, chove a qualquer hora e os termômetros ficam entre 20 e 33 graus. Em BH, a máxima vai aos 32 com chuvas a partir da tarde e em Aracaju, muito sol e calor na casa dos 31 graus amanhã. Para São Paulo, a terça-feira vai ser de chuvas em todas as regiões. É que áreas de instabilidade provocam chuvas desde cedo no sul, no leste e no oeste do estado. Nas demais áreas paulistas, chove apenas a partir da tarde, mas com risco de temporais, viu? Amanhã pode fazer até 30 graus em Marília, em Presidente Bernardes e em Araçatuba. Nas cidades de Ribeirão Preto e Araraquara, o calorão chega aos 34 graus. E no litoral não vai fazer mais que 27 graus em Caraguatatuba e que 25 em Santos. Para a Grande São Paulo, o sol aparece tímido, intercalado com chuvas a qualquer hora e as temperaturas ficam agradáveis, viu? Amanhã teremos mínima de 19 e máxima tarde na casa dos 26 graus. Aí na quarta-feira o dia vai ser bem parecido, só que mais quente, máxima de 28. E na quinta, a máxima volta para os 26 graus por aqui, ainda com chuvas a qualquer hora.
O palco da tradicional festa da virada de ano na Avenida Paulista já está sendo erguido e desta vez ficará em um novo endereço. Quem está lá acompanhando a montagem e traz mais informações é a repórter Carla Rodeiro. Boa noite, Carla. Olá, boa noite. Pois é, o palco começou a ser montado no sábado à noite, mas hoje, feriado de Natal, não havia ninguém trabalhando, não. A novidade, como você mencionou, é a localização. Aqui, entre as ruas Bela Sintra e Adoc Lobo. Antes, o palco ficava perto do cruzamento com a Brigadeiro Luiz Antônio. É daqui que artistas como Cláudia Leite, Latino e o grupo Sambô vão comandar a festa de Réveillon, que começa às 8 da noite do dia 31 e vai até às 2h30 da madrugada do dia 1º. A queima de fogos no momento da virada terá 15 minutos de duração e poderá ser vista, segundo a Prefeitura, num raio de 6 quilômetros. A expectativa é que mais de 1 milhão de pessoas participem da festa. A Prefeitura não disse quanto vai custar a festa, mas garantiu que tudo será bancado com patrocínio privado. Aqui ao longo da Avenida Paulista haverá 80 pontos de alimentação, também 400 banheiros químicos e 6 postos médicos. Bem, a festa da virada na Avenida Paulista acontece desde 1996 e a partir de 2001 entrou para o calendário oficial da cidade. É com vocês no estúdio. Obrigado, Carla. Como prevenção de acidentes nas plataformas dos trens da CPTM, foi criada uma extensão de borracha entre a área de espera, onde ficam os passageiros, e os vagões. A nova plataforma foi criada pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos e já está instalada nas estações Luz e Brás, onde se concentra o maior número de usuários. Na estação Brás, os serviços ainda devem ser concluídos até 15 de janeiro. O valor total do investimento é cerca de R$ 500 mil. O borrachão, nome dado à estrutura, diminui o vão entre o trem e a plataforma, assim evita quedas. Segundo a CPTM, a distância que existe se dá por causa da passagem dos trens de carga, que são mais largos que os trens de transporte de passageiros. A conta de luz deverá subir pelo menos 9,4% em 2018. Segundo o levantamento da consultoria especializada TR Soluções, em algumas regiões as tarifas podem pesar ainda mais no bolso do consumidor. Este ano, na média, as contas de luz devem fechar com alta de 14%. Tanto em 2017 quanto em 2018, os reajustes nas tarifas ficarão bem acima da inflação. A expectativa é que o IPCA fique abaixo de 3% em 2017 e em 4% no ano que vem. No Rio Grande do Norte, desembargadora considera a greve das polícias civil e militar e do Corpo de Bombeiros ilegal e determina que eles retomem imediatamente suas funções. As multas diárias, em caso de descumprimento, vão de R$ 2.000 a R$ 30 mil. Segundo as associações de PMs, bombeiros militares e o Sindicato dos Policiais Civis ainda não foram notificados da decisão. Assembleias vão ser realizadas amanhã para decidir a continuidade ou não da greve. Sem policiamento desde terça-feira passada, dia 19, em função do atraso de salários, os PMs dizem que só deixam os batalhões com viaturas, materiais de proteção e armas em condições adequadas de uso. A Polícia Civil está trabalhando em escala de plantão e agentes penitenciários também estão em greve. Desde o início da paralisação até a manhã do último sábado, foram registrados mais de 250 casos de furtos, roubos e arrombamentos. Mais de 120 carros foram roubados. O fim de semana foi violento no estado. O desembargador aposentado Oswaldo Soares da Cruz foi vítima de um sequestro relâmpago na madrugada de sábado, no interior do estado. No mesmo dia, o secretário da cidade de São José do Campestre, Alan John Romão Soares, foi morto a tiros. Ele estava no carro com a mãe, a prefeita Alda Romão, do PSD. Agora as notícias internacionais. O governo do Canadá anunciou hoje a expulsão do embaixador da Venezuela em Ottawa, após decisão do governo de Nicolás Maduro de expulsar o encarregado de negócios canadenses de Caracas.
O embaixador da Venezuela havia sido convocado para voltar ao país de origem justamente em protesto às sanções impostas pelo Canadá contra funcionários venezuelanos envolvidos em atos de corrupção e violações dos direitos humanos. Segundo o governo canadense, o embaixador venezuelano é, a partir de agora, persona não grata no país e também não é bem-vindo de volta ao Canadá após as festas de fim de ano. No sábado, a Venezuela já tinha decretado a expulsão do diplomata brasileiro Rui Carlos Pereira. Em nota, Itamaraty afirmou que, se o ato for confirmado, o Brasil aplicará as medidas de reciprocidade contra o representante venezuelano em Brasília. Pelo menos 5 pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas depois que um ônibus invadiu uma entrada do metrô de Moscou, na Rússia. O acidente ocorreu na estação Slaviansky Boulevard, uma das mais movimentadas da capital russa. Vídeos de câmera de segurança registraram o momento que o veículo invadiu a calçada e desceu sem controle escada abaixo, parando somente após bater na entrada da estação. As investigações preliminares descartaram a possibilidade de terrorismo por enquanto. O motorista de 58 anos foi preso e, em seu depoimento, ele afirmou que os freios do ônibus falharam. O incidente ocorreu em um dia de trabalho normal na capital russa, já que o Natal ortodoxo é comemorado apenas em 7 de janeiro. O governo do Peru concede indulto humanitário e perdoa a pena do ex-presidente Alberto Fujimori. Segundo o comunicado oficial emitido pelo presidente Pedro Pablo Kuczynski, uma junta médica oficial atestou que Fujimori sofre de uma doença progressiva, degenerativa e incurável e que as condições carcerárias ofereciam risco à sua vida. Fujimori, que foi condenado a 25 anos de prisão em 2009 por crimes contra os direitos humanos e corrupção durante seu mandato entre 1990 e 2000, foi internado repetidas vezes nos últimos anos devido a um quadro de arritmia. Nos bastidores, o indulto humanitário para Fujimori foi visto como uma moeda de troca para que os filhos dele e outros 9 congressistas da oposição se abstivessem na votação da última quinta-feira pelo impeachment de Kuczynski, acusado de receber propina da Odebrecht. Pelo menos 37 pessoas morreram após um incêndio consumir um centro de compras nas Filipinas. As chamas começaram na manhã de sábado no 3º andar, onde roupas, eletrodomésticos e móveis eram vendidos, mas o calor intenso e a fumaça densa impediram que os bombeiros fizessem o trabalho antes desta segunda. A maioria das vítimas estava trabalhando num call center que funcionava 24 horas no local. Segundo autoridades, as áreas comerciais ainda estavam fechadas para o público, impedindo que a tragédia fosse ainda maior por conta das compras de Natal. Trabalhar na polícia é ter que aprender a conviver com a violência e, às vezes, ser vítima dela. Um cabo da PM, depois de viver uma tragédia pessoal, decidiu adotar um novo estilo de vida. Para os adultos, ele é o Cabo de Paula, mas nas horas vagas e para as crianças virou o Capitão América. Vamos rever a reportagem exibida neste ano. Esta é a história de um super-herói sem identidade secreta. Eu já não sou mais nem o Cabo de Paula na polícia, eu sou o Cabo América. Luiz Carlos de Paula, o Capitão América mais famoso da cidade. Uma vez nós chegamos numa escola e a escola juntou toda a escola. Quando as crianças vieram, eles traziam um caderno, arrancavam uma folha e pediam para eu assinar. Aí eu comecei a dar autógrafo. O superpoder dele? Solidariedade. Hoje a missão foi entregar brinquedos para crianças carentes da Zona Sul de São Paulo. E ele não está sozinho. Veio acompanhado da Mulher América, esposa dele, do Batman, da Malévola e até do Mario Bros. E o mais importante, a bordo de sua moto toda estilizada, ele vai espalhando boas energias com a molecada. Se tem menos de 5 anos, eles acreditam que é de verdade. Tem uns que fazem assim, ó. É impressionante. Você gosta do Capitão América? Sim. Você andou na moto do Capitão América, não andou? Ele deixou. E aí, como é que foi? Foi muito legal. Tem dias que o policial recebe desafios ainda maiores. Luiz Carlos também visita crianças com câncer e, com seu escudo, entrega doses de esperança no tratamento delas.
Quem vê nosso herói hoje assim, cheio de crianças por perto, nem imagina que a identidade secreta dele nasceu depois de uma experiência bem traumática. É que o Luiz levou 3 tiros de bandidos e quase perdeu a vida. Depois deste milagre, ele praticamente nasceu de novo. E nasceu rodeado de alegria. No dia 22 de maio de 2012, eu deixei a viatura do batalhão, deixei lá e fui vindo para casa. No caminho, vieram me assaltar. Eu tinha uma moto e o ladrão, enfim, me deu 9 tiros. Acertou 3. Eu não morri por muito pouco. Eu prometi para Deus que eu queria minha vida de volta, que eu ia fazer ela valer a pena. Valeu muito a pena e ele garante, precisando de ajuda, é só chamar. Para mim não existe filho de rico, de pobre, de policial, de ladrão. Aonde for me chamar, se for uma criança, eu vou de peito aberto. A atriz americana Meghan Markle, noiva do príncipe Harry, participou das celebrações de Natal da família real britânica pela primeira vez. Meghan, que ficou noiva do neto da rainha Elizabeth no mês passado, participou da missa na igreja de Santa Maria Madalena, na residência real em Sandringham, no nordeste do país. Juntamente com a rainha e o marido, o príncipe Philip, o primogênito Charles e os duques de Cambridge, William e Kate, que está grávida do 3º filho, Meghan e Harry cumprimentaram e receberam presentes dos súditos. Na noite de ontem, em seu discurso tradicional de Natal, a rainha homenageou os heróis que salvaram vidas e lutaram nas tragédias e contra as ameaças como a do terrorismo que atingiram o país em 2017. Veja a seguir, Maria Lídia Flandoli entrevista a Matias Grenzer, professor de Teologia da PUC de São Paulo, sobre política e religião. Até já. O que marcou, o que chocou, o que emocionou. 2017, que ano foi esse? Confira na Retrospectiva 2017. No Brasil, as denúncias e delações que abalaram o país. A condenação do ex-presidente. O prende e solta da Lava Jato. A explosão da violência. No mundo, as polêmicas de Trump. Os protestos na Venezuela. Os ataques terroristas nos Estados Unidos, Europa e Oriente Médio. E os desastres provocados pela natureza. Retrospectiva 2017. Nesta quinta, 10h30 da noite. Quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios. Conta com isenção da tarifa da conta corrente por perfil. Conta com 3G grátis para qualquer transação pelo app. Acredita? Contrata crédito consignado direto pelo app e ainda concorre a 1 milhão em prêmios. E tem mais, conta com desconto no cinema, no refri e até na pipoca. Demais, né? Ó, vai começar. Quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Bradesco, pra frente. Chegou de alegria e de bom humor, tempo de união, de abrir o coração. Pra você é que a gente faz, na Gazeta a gente quer mais, felicidade e paz. Pra você Eu acho que o curso de jornalismo da Casper certamente me ajudou muito na profissão. Principalmente no início da carreira, o jornalista encontra situações completamente diferentes. Um dia ele cobre o governo do estado, no dia seguinte ele cobre polícia, no outro dia ele cobre um movimento social. Esse caráter generalista do conhecimento do jornalista é muito importante. Então a formação dele tem que acompanhar esse trabalho, senão fica uma coisa técnica e fria demais. Eu escolhi a Casper porque era a escola
que me daria a formação profissional de maneira mais objetiva, por ser uma faculdade que me dava instrumentos práticos para exercer a profissão. Por isso eu sou Casper. Somos todos Casper. Corrida de São Silvestre. Oferecimento Pautec, a manta líquida que impermeabiliza e colore o Brasil. A Corrida Internacional de São Silvestre teve a primeira edição realizada em São Paulo em 1924, com a vitória do maratonista Alfredo Gomes. Passados 93 anos daquele feito, o neto do primeiro vencedor da prova vai para a terceira edição dele na corrida e já iniciou a 5ª geração da família na trajetória da disputa de rua mais tradicional do país. A cidade de São Paulo ainda se reorganizava depois da destruição causada pela Revolução Paulista em 1924. Enquanto isso, Casper Libero voltava da França, com a ideia de organizar uma grande competição de atletismo. A inspiração foi uma prova noturna realizada em Paris. Nascia assim a Corrida de São Silvestre, uma homenagem ao santo do dia, prova disputada à noite, na virada do ano de 1925. Organizada pelo jornal A Gazeta, 60 pessoas se inscreveram, entre elas, Alfredo Gomes. Meu avô tinha chegado da França, da Olimpíada de 24, foi participante ele, mas acho que não chegavam a 50 participantes. No final, a proximidade de chegada era aqui próximo do Espéria, chegaram acho que 26 atletas e ele teve a felicidade de ser o vencedor da primeira. Alfredo Gomes fazia parte de uma associação de atletas veteranos que se preocupava com o futuro de quem já havia representado os clubes e o Brasil. Alfredo Gomes treinava religiosamente toda semana nesta pista de atletismo do Clube Espéria. E como sempre fazia após os treinos, ia para esse bosque conversar, descansar com os atletas veteranos do clube. Mas no dia 17 de março de 1963, as coisas aconteceram de uma maneira diferente. Depois de um treino de 3 quilômetros, ele parou, sentou na sombra das árvores com os amigos para conversar e inesperadamente foi vítima de um infarto fulminante e partiu fazendo o que ele mais gostava na vida, que era correr. Toda vez que você vem aqui nesse pedaço da pista, próximo a esse bosque aqui, você fica Rapaz, emocionado. olha, reflete na pele, é uma emoção muito forte. Forte mesmo. Walter demorou para seguir os passos do avô no esporte e na São Silvestre. Hoje, o neto de Alfredo Gomes se dedica aos treinamentos. E não tem moleza não. Vai para a sua terceira São Silvestre, sempre com a mesma emoção. Eu fico imaginando o que seria hoje ele estar vendo essa multidão de mais de 30 mil atletas correndo, mobilizando, parando a cidade, que deve ser uma coisa assim fantástica, né? É só quem participa para saber o que é aquilo, a festa que é, a emoção que é. E porque as questões pessoais muito fortes mesmo, foi um teste cardíaco, como eu disse para você. Walter é a terceira geração da família correndo a prova. A quinta, com os tataranetos do lendário Alfredo Gomes, já está sendo preparada. Os pequenos Júlia e Pedro experimentaram a sensação na São Silvestrinha. O cara levanta, vai lá, vai lá! Vai lá, meu querido, isso aí! Pra mim, eu estou honrando meu tataravô. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a relação entre a política e a religião no Brasil. A entrevista foi gravada. Para falar sobre a influência da religião na decisão da escolha política, entrevisto Matias Grenzer, professor de literatura bíblica da Faculdade de Teologia da PUC de São Paulo. Muito obrigada, professor. Bom, esse dia do nascimento de Jesus Cristo, que pregou justiça, paz, união, amor entre as pessoas.
É legítimo se afirmar que Jesus Cristo foi um dos grandes políticos da humanidade? De certa forma, sim. Não? Assim, a nossa grande referência para falarmos sobre Jesus seriam os evangelhos, não? Textos que nós encontramos no Novo Testamento. E ao olharmos para o evangelho que ele se propôs a anunciar, este evangelho ganha, sim, as suas dimensões sociais e políticas. Então, é uma religião que insiste na construção de convivências mais amorosas, um evangelho que insiste na justiça, insiste na liberdade de todas as pessoas, na sobrevivência digna de todas as pessoas, que todas as pessoas possam experimentar a felicidade no lar. Então, as dimensões sociais, políticas do Evangelho são enormes. Agora é interessante o senhor falar isso, porque eu confesso que eu sempre refleti muito e pensei em Jesus Cristo, exatamente pelos preceitos que o senhor também destacou agora, como um pensador, como o filósofo que lançou os fundamentos do humanismo. Né? É assim que eu pensava, e agora o senhor chama atenção para este outro lado, que é o lado político de Cristo, né? Interessante. Bom, na sua curta caminhada, Cristo tinha uma missão política de estabelecer o reino de Deus na Terra? Essa era a bandeira dele? O termo reino de Deus, certamente é aquele termo que nos 4 evangelhos ganha a mais absoluta centralidade. Agora, em que nós pensamos quando falamos sobre reino de Deus? Reino tem a ver com governo, tem a ver com liderança. E o termo reino de Deus, no fundo, insiste naquela ideia de que o próprio Deus poderia assumir o governo e, portanto, assim, oferecer ao seu povo um futuro diferente, não? Desde que o povo esteja disposto a acolher aquilo que imaginamos ser a vontade de Deus. Agora, professor, como é que nós devemos ver a relação entre religião e política? São variáveis incompatíveis ou são complementares? Não, eu iria dizer que existe um diálogo entre os dois. A religião do antigo Israel, da qual Jesus faz parte, o evangelho que ele anuncia, se preocupa com a sociedade, digamos, se coloca a serviço da sociedade. Então, estes valores que são anunciados, pensando na justiça, na liberdade de todos, na sobrevivência digna de todos, isso imediatamente tem a ver com todas as pessoas, com a sociedade como um todo. Então, esta religião do antigo Israel, e com isso também o cristianismo, que é um filho desta religião, se torna um dado político, um dado social. Então, no fundo, não existe uma oposição, Sim. mas é uma religião, em princípio, a serviço da humanidade, a serviço da sociedade. Existem dimensões muito definidas aqui. E 2018 é ano eleitoral aqui no Brasil e já existe uma expectativa. Certamente veremos os candidatos fazendo incursões às várias igrejas, participando de eventos religiosos com ar contrito. O que eles pretendem transmitir para o eleitor com esse comportamento? De todos os partidos, os candidatos fazem isso. Certamente o cristianismo, e com isso também as igrejas, se tornam um dado político, não? São um dado cultural. Talvez a coisa que eu mais gostaria de destacar é a seguinte: todos nós temos uma ideia sobre o Evangelho, o que o próprio Evangelho e com isso a cultura cristã, no fundo, propõe ao ser humano, à sociedade. A grande questão para mim é com qual autenticidade, com qual integridade este dado está sendo acolhido. Quer dizer, o quanto aquilo pode ser teatro, o quanto pode ser verdadeiro. Exatamente. Por exemplo, se nós
resumíssemos rapidamente o que o Evangelho pensa sobre política, então a justiça está sendo pensada a partir das necessidades daquelas pessoas que mais se encontram ameaçados em sua sobrevivência. Então, colocar-se a serviço de tais pessoas. Se a política fizer isso, ela está no caminho que o Evangelho e a cultura cristã, no fundo, propõem. Agora, onde isso não ocorrer, nenhum candidato que se apresenta como candidato apoiado por uma igreja, por líderes religiosos, no fundo faz jus àquilo que realmente quer ganhar centralidade. Agora, professor, eu vi uma pesquisa feita nesse ano pelo Instituto Datafolha, em que mostrou que 81% dos eleitores brasileiros, eles não votam segundo a orientação dos líderes religiosos. Eles mantêm uma certa independência, mesmo quando esses líderes religiosos atuam politicamente, conclamando a voto naquele candidato, ou nesse ou naquele candidato. E aí entra a questão de, com o resultado da pesquisa, por que então que esses candidatos insistem em buscar o apoio e fechar acordo com os líderes religiosos? E disputam, hein? Ainda disputam. Talvez uma das razões disso tudo seja que todos os candidatos, no fundo, se propõem a apresentar-se como defensores da verdade, sendo eles a favor da justiça, e o cristianismo, de certa forma, representa tudo isso. Então, se torna, digamos, uma bandeira que eles acolhem para insistirem na sua própria verdade, para eles se apresentarem como defensores da justiça e, ao mesmo tempo, se apresentam como cristãos, não para ganhar esta visibilidade dessa forma, né? Bom, ainda tem assim uma questão que é do comportamento do eleitor. Se por um lado pesquisa mostrou que o eleitor mantém a sua independência, ele não vota no cabresto do líder religioso, do padre, do pastor, do rabino, ou do líder da religião espírita, seja como for, o eleitor também rejeita o candidato que se diz ateu. É uma exigência para o eleitor, como qualificação do candidato, que ele tenha fé. Não é religião X, mas que ele tenha fé em Deus. Como é que o senhor entende isso? De certa forma, o povo provavelmente tenha ou cultive a esperança de que a fé em Deus automaticamente provoque uma opção na pessoa pela justiça, não? E assim a fé é vista como uma realidade capaz de garantir que a pessoa se volte para o bem. E esta esperança talvez se justifica, né? E o dado religioso, ou a cultura religiosa que existe aqui no nosso país, ela é um dado fundamental na história da sociedade, na vida das pessoas, e a partir desse dado muitas pessoas tomam as suas decisões e decidem as coisas, né? Bom, professor, eu agradeço muito nesse dia de Natal tudo que o senhor nos falou. Eu não tenho dúvida de que isso é muito importante para a nossa reflexão e nesse papel cívico importante que é a decisão do voto consciente para um Brasil melhor para todos. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite, obrigado. Uma imigrante japonesa de 90 anos fez renascer o cultivo de chá preto em Registro, no Vale do Ribeira, interior de São Paulo. Após viver a tristeza da quase extinção do cultivo da erva, ela inaugurou há 3 anos, com o apoio dos filhos, netos e bisnetos, sua própria fábrica. Vamos rever agora uma das melhores reportagens exibidas neste ano pelo Jornal da Gazeta. Com a simplicidade de uma mulher do mato, como ela mesma diz, Dona Elizabeth, aos 90 anos de idade, faz, sem perceber, uma revolução. Eu conheço esse chá desde 5 anos, chá, né? Mas nunca que conheci chá como tem valor agora. O chá tem muito valor, é muito saboroso, né? Antes de ser saboroso, o chá trouxe um gosto amargo.
As mudas, que sempre foram plantadas no sítio de Dona Elizabeth, não interessavam mais as fábricas que fecharam. Muitos agricultores sofreram, e Registro, no Vale do Ribeira, no interior de São Paulo, que já tinha sido batizado de capital do chá do Brasil, viu o fim de uma era. Muito triste, Dona Elizabeth não se conformou. Um dia, resolveu limpar o mato alto e dar vida nova às antigas mudas. Eu lastejei que nem jacaré para limpar, porque a enxada não encosta na raiz. E assim nós limpamos arrastando, matei 2 cobras venenosas. E com o apoio de amigos e da família, Dona Elizabeth fez o que ninguém imaginava àquela altura. Inaugurou sua própria fábrica de chá. Essa história foi há 3 anos, quando a Dona Elizabeth tinha 87 anos de idade, e foi aí que ela, além de resgatar o cultivo do chá no sítio dela, também inspirou outros produtores. E olha só, a família inteira, que agora reunida, tem uma empresa fazendo sucesso internacional. Ela teve a visão dela, assim, de fazer um produto orgânico e artesanal. E quando a gente tomou o chá dela, a gente viu, nossa, esse chá não é igual ao que a gente está acostumado a tomar. A gente viu que tinha alguma coisa ali que não era qualquer coisa. No mesmo ano, Dona Elizabeth foi para o Japão a convite de especialistas em chá e recebeu alguns produtores premiados aqui no Brasil. Os familiares entraram em ação. Netos fizeram embalagem, colocaram na internet, os filhos ajudaram na produção. As coisas acontecem tudo encaixadinho, assim, que a gente não entende. A gente só isso é verdade. O chá rende 400 quilos por ano e ganhou o nome de chá da vovó, só que em japonês, Obachan. A gente já recebeu pedidos, assim, pedidos pequenos, a gente já recebeu do Canadá, Estados Unidos, só que pedidos grandes, assim, para revenda, Holanda, Inglaterra e Japão. Dona Elizabeth ensina que tudo começa com o pensamento e depois com o cultivo. O dela é o sonho do imperador do Japão e da rainha Elizabeth, xará dela, provarem o legítimo chá do Vale do Ribeira revigorado. Rainha Elizabeth, se prepare. Eu estou preparada. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Contratos sob suspeita no Rio de Janeiro. Empresas investigadas na Lava Jato foram escolhidas sem licitação para fornecer refeições para presídios. Dia de Natal especial para crianças e adolescentes com câncer. Os jovens que fazem tratamento no GRAAC receberam um almoço especial. A tradicional bênção de Natal no Vaticano. O Papa pediu o fim de conflitos e paz em Jerusalém e toda a Terra Santa. Levantamento aponta que a conta de luz deverá subir pelo menos 9,4% em 2018. Este ano, na média, a energia elétrica teve alta de 14%. No Rio Grande do Norte, desembargadora considera a greve das polícias ilegal e determina a volta imediata ao trabalho. Desde o início da paralisação, foram registrados mais de 250 casos de furtos, roubos e arrombamentos. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Te esperamos daqui a pouco em nossa edição das 10. Bom Natal para você! Um bom resto do dia do Natal para vocês. Te esperamos às 10 horas. Até lá! Nesta terça, 9h30 da manhã, no Revista da Cidade, conheça a dança materna, uma maneira divertida de unir mãe e bebê.